Hoje eu queria falar com vocês sobre restauração, porque nós somos essa geração. Nós somos a geração da restauração. Por quê, pastor? Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele começou a chamar, primeiro ele chamou Pedro e André. E Pedro e André representam uma geração que Jesus mandou lançar as redes. Pedro foi que pescou a noite inteira, não achou nada. Jesus, quando chamou Pedro, disse para ele, lança a rede. E a Bíblia diz que a rede veio cheia de peixes. Existe uma geração anterior à nossa, que é uma geração que foi chamada a lançar as redes. E louvado seja Deus por isso. Porque nós só estamos aqui porque eles lançaram as redes. Nós somos frutos dessa pesca. Só que a Bíblia diz que depois que Jesus chamou Pedro e Tiago, Jesus então chama Tiago e João. E tem um detalhe interessante, quando Jesus chamou Tiago e João, a Bíblia diz que eles estavam no barco, junto com o Pai, consertando as redes. Então eu digo para você que nós somos a geração da restauração, sabe por quê? Porque nós entendemos a cruz. Pastor, o que isso tem a ver? Eu vou te explicar. Jesus, antes da cruz, disse para Pedro, lança a rede. E a Bíblia diz que vieram muitos peixes. E ao longo da história, as redes foram se corrompendo, foram se rasgando. Mas então Jesus vai e passa pelo processo da cruz. Jesus é morto, entregue o sacrifício da cruz, e Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz em João capítulo 21, que Jesus ressurreto então vai à praia. E lá no mar, aonde Jesus estava, a Bíblia diz que Pedro e João, aquele que foi chamado a lançar as redes primeiro, e aquele que estava consertando as redes, unidade de gerações, estavam pescando. E então a Bíblia diz que eles não pegaram nada mais uma vez. Então Jesus disse, ei, vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Eles não conheceram que era Jesus e falaram, não tenho. E Jesus então disse de novo, lança a rede. E aí então a Bíblia diz que essa pesca vieram 153 grandes peixes. A pesca, para quem entendeu a cruz, a pesca após a cruz é maior do que a pesca antes da cruz. Por isso Deus quer restaurar as nossas redes, a rede dessa geração, porque a nossa responsabilidade, a pesca oferecida a nós, vai ser muito maior do que a pesca anterior. E só redes restauradas serão capazes de suportar aquilo que Deus tem para pegar e trazer para o seu reino. Irmão, pescar no reino de Deus hoje não é fácil. Hoje você atrair as pessoas para o reino de Deus não é mais fácil como era antigamente, porque hoje há muita informação, há muito desvio, que nem o Léo falou aqui, o diabo ele está cegando essa geração, o príncipe desse mundo, a Bíblia diz que ele está cegando essa geração. Mas Deus vem aqui essa noite para dizer, mas eu estou restaurando vocês. E hoje há um convite à restauração. E eu quero usar um texto que está lá em Oséias. Oséias, abre aí sua Bíblia, Oséias capítulo 14, verso 1. Oséias 14, a partir do verso 1, diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. E ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti
ó órfão, alcançará misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade e voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Irmão, entenda uma coisa. A restauração da obra de Deus, ela não é uma obra humana. Ela não se origina na terra, mas ela vem do céu. Se você precisa de restauração aqui essa noite, antes de você buscar métodos, antes de você buscar os nossos irmãos coach, que são bênção, antes de você buscar o psicólogo, que é bênção, antes de você ir numa igreja que te dá 10 passos para a vitória, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar a Ele. A primeira coisa que nós precisamos fazer é voltar para Deus. É voltar no princípio. É voltar no autor. Porque Ele tem o segredo de restaurar qualquer problema que você tiver. O criador da marca Ford chama Henry Ford. E tem uma história bastante conhecida dele. Que ele criou o carro, Ford. E um dia ele estava andando pelas ruas da cidade e ele encontrou um carro da marca Ford quebrado. E muitas pessoas tentando arrumar o carro e ninguém conseguia consertar. E ele chegou desconhecido, ninguém sabia quem ele era. Ele pediu para abrir o capô do motor, abriu o capô do motor. Ele olhou no motor e falou assim, é ali. Pode mexer ali que vai dar certo. Aí todo mundo olhou um para o outro e falou, o que é esse cara? Zé Ruela, nem é mecânico. Como é que é? Mexe ali, pode mexer ali que vai dar certo. E aí eles falaram, então vamos fazer. Foi lá, mexeu na peça, o carro funcionou. Aí eles olharam assustados para ele e falaram assim, como que você sabe? Ele falou, porque fui eu que criei o carro. Deixa eu te falar uma coisa para você. Aquele que te criou sabe todo lugar que precisa ser mexido. Ele sabe. Talvez a vida não está funcionando. E tudo que você precisa é voltar para aquele que te criou. A Bíblia diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus não fez o mundo e colocou você aqui. Deus fez o mundo porque você já existia nele. Sabe, a Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamente abandone o seu filho, Ele diz, eu, Senhor, jamais te esquecerei. Está voltando aí, irmão? Volta lá. Volta naquele que te criou. E eu vou te dar uma notícia. Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Ele está facinho. Está pertinho aqui. Ele sabe dar o diagnóstico. A nossa restauração não é uma restauração humana. Nós precisamos de uma restauração espiritual. Uma restauração do Criador. A gente não funciona mais direito porque a gente não quer se submeter a esse processo. E o Senhor, nesse texto, Ele é bem claro. Quando Ele diz no verso 1, Ele diz, volta ao Israel para o Senhor. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente sai daqui, a gente quer voltar para tudo quanto é lugar para consertar a nossa vida, sem antes voltar para o Senhor. Talvez você quer voltar para a sua família hoje, você quer ir para lá e quer consertar do seu jeito. Talvez você está brigando com a sua esposa, talvez você está quase divorciando, talvez você já até divorciou, talvez você não conversa com seu filho, e você vem para cá, e você sai daqui e tenta ir lá resolver do seu jeito, mas Deus está vindo aqui hoje para falar para você, ei, espera, eu quero te restaurar, antes de você ir lá, volta para mim. Porque se você voltar para mim, quando você chegar lá, você não vai chegar sozinho mais. Porque eu vou com você. Eu vou com você. Irmão, Jesus, Ele tem o maior prazer em ir com a gente para casa. A Bíblia diz que um dia Ele estava andando, a multidão apertando Ele, e todo mundo espremendo Ele. E aí chegou um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Era o maioral da sinagoga. E a multidão abriu para ele chegar, porque ele era uma autoridade. Ele chegou para Jesus e falou, olha, minha filha está quase morrendo. Jesus não falou para ele assim, vai na minha igreja, vamos fazer a campanha dos 7 dias.
Jesus não falou para ele, dá uma oferta boa, porque Deus vai te abençoar. Ele não falou para ele, ele falou assim, olha, se você virar para a minha religião, se você virar crente, a sua filha vai ser salva. Não, Jesus olhou para ele e falou assim, eu vou para a sua casa. Sabe o que está faltando para a gente? Se envolver com as pessoas. Sabe o que é um processo de restauração? É quando você se envolve com alguém, você vai ver que talvez ele está muito pior que você. Você sabe o que é cura para a nossa vida muitas vezes? Eu já contei essa história aqui, irmão. Irmão, nós tivemos uma prima, né, de 2º grau. Nasceu com 6 meses, né, 6 para 7 meses. Ela foi diagnosticada com câncer. Já estava no corpo inteiro, uma criança. E aí a gente, né, para ajudar a família, nós fomos lá, e eu fui em Barretos pela primeira vez. E naquela época, irmão, eu estava chegando na igreja, pensa num cara difícil, incrédulo, ambicioso, que só pensava de maneira racional, e eu achando que eu tinha muito problema, e aí eu fui lá. E quando eu cheguei lá para visitar ela, o pessoal lá da portaria falou assim, vocês querem conhecer o hospital? Eu falei, quero. Ele falou, então vamos começar aqui pela área da oncologia infantil. Quem aqui já foi lá? Oncologia infantil. Então você sabe o que eu estou falando aqui. Você passar por aquele tanto de quarto e ver aquele tanto de criança carequinha. Eu tava passando por um quarto assim, irmão. Eu vi o carrinho com a comida. Chegando num quarto, tinha uma criança de mais ou menos uns 5 anos. Com leucemia já em processo final. Eu não sabia que era processo final. E eu vi que chegou o carrinho lá, tinha Coca-Cola e hambúrguer, se eu não me engano era McDonald's. Aí eu olhei para a enfermeira que estava me acompanhando, eu falei, nossa, mas aqui é top mesmo, hein? Falei, vocês dão isso aqui para eles? Aí ela pegou no meu braço, eu estava na porta assim do quarto, ela puxou assim, falou assim, é porque ela está no estágio final. O médico deu 3 dias. E ela falou que queria comer um McDonald's. Irmão, você pode ter o problema que você quiser. Porque na hora que ele falou isso, eu olhei lá para dentro e vi aquela menininha toda carequinha. E eu vi a mãe apática. Na mesma hora, Deus me fez olhar para trás e eu vi a Ana Luísa, que era pequenininha, correndo nos corredores, cheio de saúde, irmão, eu sarei. Eu sarei. Sabe por que a gente não sara? Porque a gente não quer lavar os pés dos nossos irmãos. Porque lavar os pés significa sujar a mão. E às vezes a gente não quer envolver com as pessoas porque a gente não quer se sujar com o pecado delas. E vou te falar, irmão, lavar o pé suja a mão, não quer dizer que te torna um pecador, mas no processo, muitas vezes vai respingar em você. Olha, irmão, eu já falo isso aqui para a igreja há muito tempo. Talvez, se você me encontrar, às vezes, em algum lugar da cidade aí, não se escandalize com as pessoas que estarão na minha mesa. Não se escandalize. Porque quando eu entendi o evangelho, eu entendi o meu lugar. Eu entendi que o meu papel é lavar o pé do meu irmão. E mesmo que para isso, eu tenha que acabar com a minha chamada pseudo-reputação. Eu recebo ligações, irmãos. Tem gente que fala assim, pastor, eu vi o senhor conversando com fulano lá no centro. Ele está lá na sua igreja? Aí eu digo, não está na minha igreja não. Não, está sim. Eu falei, não está na minha porque eu não tenho igreja, irmão. A igreja é do Senhor, eu não tenho igreja. Mas ele está lá na comunidade de fé. E aí, sempre a mesma pergunta, mas e aí, ele converteu? E a minha pergunta de volta é, e tu, converteu? Porque você ainda continua falando mal da vida dos outros. Mas vai cuidar da sua vida. Porque é assim, irmão, porque para lavar o pé do outro, suja a mão. Mas eu não estou nem aí sujar a mão, porque um dia o meu Senhor Jesus, na última ceia, Ele não pregou um sermão de fogo. Ele pegou uma toalha e uma bacia, se abaixou e sujou as mãos para lavar o pé dos discípulos. E porque Ele fez isso, Ele ensinou eles de tal maneira que hoje nós estamos aqui por causa deles. O processo de restauração muitas vezes é fazer você se envolver com outra pessoa na restauração dela para você entender quem você é.
Para você entender que muitas vezes o seu problema é pequeno. Sabe, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente observa que o autor do convite, quem é o autor do convite? Quando ele diz, volta ao Israel para o Senhor teu Deus. Irmão, quem está te convidando para a restauração aqui hoje não sou eu. Não sou eu que estou aqui dizendo para você, olha, se restaura, porque senão você vai para o inferno. Não, quem está fazendo esse convite hoje aqui é o Senhor. Deus, volta. Esse texto era para Israel, mas a gente precisa trazer ele para os dias de hoje. Eu estou lendo um livro, até foi o Henrique que me emprestou. Por que tarda um avivamento? E uma das coisas que está lá nesse livro lá é exatamente isso. É exatamente isso. Porque a gente não quer voltar para Deus, a gente quer resolver os nossos problemas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui veio de Deus agora. Olha, nós já entramos num tempo em que Deus ama todos. E Ele sempre amou. Mas Deus agora vai gastar tempo com quem quer entrar no reino. Porque tem gente que não quer entrar no reino. Tem gente que quer descer da cruz. E nós estamos num tempo, numa geração, que Deus não quer que essa geração desça da cruz. Ele quer que essa geração queira entrar no reino. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que tinha 2 ladrões, um de cada lado. E de um lado tinha um ladrão que ficava o tempo todo falando para Jesus, você não é o Filho de Deus? Então se você é o Filho de Deus, por que você não desce dessa cruz e me tira daqui? E do outro lado, tinha um outro ladrão que virou para o que estava de lá, falou assim, cala a boca, nós merecemos estar aqui, nós fizemos tudo de errado, ele não. E aí ele continuou a conversa e falou assim, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus então virou para esse e disse, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Deus vai falar com quem quer entrar no reino. Deus não vai mais falar com quem quer descer da cruz. É difícil, né? Mas é a chave do reino. Quem fez o convite foi Deus. Volta, Israel, ao Senhor teu Deus. Quem está te convidando aqui hoje é o próprio Deus a voltar à restauração. Sabe, querido, é importante frisar que Deus, mesmo ofendido, magoado pelos nossos pecados, um povo desobediente, é quem toma a iniciativa de ir ao encontro deles para a restauração. Deixa eu te falar uma coisa, querido, se os seus pecados fossem levados em consideração, nós seríamos dignos somente da ira de Deus. Se hoje a nossa vida fosse colocada num telão no céu e analisada, nós seríamos reprovados. Não há em nós nada que agrade o Senhor ao ponto dele dizer, vocês fizeram algo por merecer. Não, mas mesmo assim, esse amor, ousado amor, deixou o trono, se esvaziou de si mesmo. Filipenses 2, que eu disse aqui, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. Sabe para quê? Para vir atrás de mim, de você. Eu não sei você, posso responder por você, mas eu sou a ovelha perdida. Eu sou a ovelha perdida. E se não fosse esse amor, esse desejo de Deus, de me buscar, eu estaria perdido até hoje. Eu sou a ovelha perdida, irmão. Mas eu fui achado. Eu fui achado pela graça de Deus. Eu tive um encontro com o amor. Eu tive um encontro com os olhos de fogo que queimou todas as outras paixões. Irmão, hoje de manhã, eu estava partilhando aqui sobre essa última mesa de Jesus. E lá nessa última mesa, o texto diz que Jesus foi lavar o pé de Pedro. Gente, vocês não têm noção como que eu sou parecido com Pedro. Eu me vejo demais em Pedro. E quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro olhou para Jesus e falou assim, você vai lavar o meu pé? Não, não vai não. Não sei para que você vai lavar meu pé, você não vai não. E Pedro não estava fazendo isso por orgulho. Aliás, era por orgulho, porque Pedro queria merecer ter o pé lavado.
Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes Jesus não nos toca por causa do nosso orgulho religioso, porque a gente quer merecer. E deixa eu te falar, Deus não vem porque você merece, Ele vem porque você precisa. Muitas vezes nosso orgulho religioso nos separa, porque a gente quer merecer Deus. Deus não vem porque a gente merece, irmão. Ele está aqui agora curando, aqui agora que eu sei que Ele está fazendo. Não é porque você merece, é porque você precisa. E o Pedro falou assim, você não vai lavar meu pé? E aí eu lembrei de quando eu encontrei com Jesus. Porque deixa eu te falar, irmão. O pé, para quem está caminhando, seja em qual caminho for, é a parte do corpo que mais suja. Mas também é o fundamento para quem quer continuar andando. Por isso que Jesus foi lavar os pés, o fundamento. E quando eu tive um encontro com Jesus, Ele falou para mim igualzinho Ele falou para Pedro. Ele falou, Lúcio, eu quero lavar seu pé. E eu falei igualzinho Pedro. Falei, não, Jesus, deixa para depois. Deixa eu converter primeiro. Eu cheguei agora nessa igreja, Jesus, eu nem li a Bíblia. E Ele falou para mim igualzinho Ele falou para Pedro. Lúcio, o que eu vou fazer hoje, você não vai entender. Mas depois, você vai compreender. E hoje, 8 anos depois, eu entendi exatamente o que Ele fez. Por isso hoje eu sei que Jesus vai lavar muitos pés aqui. E você vai falar, eu não mereço, Ele vai falar, eu sei. Só que Ele vai dizer para você, igual Ele falou para Pedro, se você não deixar eu te tocar, você não tem parte comigo. Irmão, só tem parte com Jesus quem se deixa ser tocado. E eu vou te falar uma coisa, Jesus vai tocar naquela área que você mais precisa. Jesus vai tocar no lugar mais sujo, porque é ali que você precisa. Deixa ser tocado, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser um crente orgulhoso. Eu preciso merecer. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou batizar. Por quê? Pastor, infelizmente eu ainda estou fumando. Irmão, vem que esse maço de cigarro, nós afunda você com maço de cigarro e tudo, porque não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com aquilo que você quer se tornar. Por isso hoje, se o Senhor vier e quiser lavar o seu pé, deixa lavar, porque agora você não vai entender, mas depois, você vai entender. Sabe, irmão, o amor dele é voluntário. É por isso que ele disse. Sabe, nós precisamos observar que Deus é tanto o autor como o destino do chamado. Ele diz, para o Senhor teu Deus, Ele é o início e o fim. Ele já sabe de todas as coisas. Não pense em você que Deus não sabe que você amanhã vai pecar. Deus já sabe do teu pecado de amanhã. O pecado que nem você fez ainda, Deus já sabe. Pastor, e para isso já tem um perdão, porque quando Jesus lavou os pés dos discípulos, eles saíram dali e o abandonaram. Jesus os perdoou antes deles pecarem. Por isso Deus já nos perdoou antes mesmo da gente pecar. Já há perdão sobre nós. Acessa. Perdão não é algo que você merece. Perdão é um lugar que você acessa em Deus. Você vai lá e busca. Você vai lá e pega do sangue derramado, do perdão entregue. É um lugar de acesso. Sabe, irmão? Essa volta, esse retorno que nós necessitamos para Deus, é para Deus. Não é uma volta ritualística, cerimonialista. Não é uma volta superficial e aparente, é uma volta sincera, baseada no arrependimento, no abandono de pecado. Às vezes a gente quer voltar para Deus, a gente acha que é voltar para o rito. Não, vou voltar para Deus. Como que você voltou para Deus? Não, eu voltei para a igreja. Voltou para a igreja, e aí? Voltei a participar do rito. Mas quem te falou que era o rito? O filho pródigo foi embora. Pegou a herança e foi embora. Quando ele acabou com a herança toda, a Bíblia diz que ele comeu com os porcos, ele lembrou. Ele falou, na casa do meu pai, até os escravos comem pão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele voltou, ele estava voltando para agora ser alguém que participava do rito. Ele estava voltando para ser alguém que queria só participar da mesa. Alguém que queria só fazer uma refeição.
alguém que queria um lugar para dormir. Muitos de nós somos como os filhos pródigos, estamos voltando para o rito ao invés de voltar para Deus. Nós estamos voltando aqui simplesmente para vir no domingo, bater o cartão, falar, não, eu fui lá, eu vi o pastor pregar, eu vi um versículo, eu cantei um louvor. Isso é rito. A restauração proposta por Deus não é essa, porque se você chegar diante de Deus, você vai ter a grata surpresa, que você vai ver que Ele já estava te esperando, Ele estava na porta, e quando você veio, Ele correu ao seu encontro, e te abraçou, e falou, meu filho voltou, eu não tenho para você, não é só um arroz com feijão, meu filho, eu preparei um banquete, tem uma roupa nova, tem um anel novo, tem uma sandália nova. Você é meu filho, você é meu filho, eu vou te restaurar por completo. Não é uma restauração do rito. Mefibosete, filho de Jonathan, amigo de Davi, quando o avô morreu e o pai, ele caiu, teve um acidente, ficou aleijado, foi morar num lugar chamado Lodebar, o lixão, foi morar no lixo. Filho da realeza foi morar no lixo. Quantos aqui perderam a identidade de saber filho de quem é e está morando no lixo da vida? Quantos aqui? Quantos? Mas um dia, Davi acordou, abriu a janela e falou, será que tem alguém da casa de Saul, para que eu possa recebê-lo, para que eu possa derramar sobre ele da bondade de Deus? Todos os dias, quando acorda, irmão, a misericórdia de Deus se renova sobre nós. É Deus dizendo assim, será que hoje, lá na igreja, lá no bairro Pirapitinga, será que tem alguém lá que eu possa agir com a minha bondade? Será que tem alguém lá que eu possa restaurar hoje? Será? E quando Davi fez essa pergunta, ele perguntou para um servo que era da casa de Saul, Ziba, falou, tem alguém? E o Ziba falou assim, tem, mas é aleijado. Tem, Davi, mas ele mora no lixo. O Ziba é a representação do diabo na nossa vida. O Ziba é o diabo. É o diabo que quando Deus quer saber a respeito de você, ele diz todos os seus defeitos, menos filho de quem que você é. Mas Davi olhou para o Ziba e falou assim, eu não te perguntei o que ele é, eu te perguntei se tem. Assim é Deus, eu não dou ouvido para você, diabo, você fala o que você quiser. O que eu quero dizer aqui hoje é que tem um filho meu que eu quero restaurar. Davi falou, vai lá buscar ele. E quando o Mefibosete veio, imagina, irmão, ele veio, na melhor das possibilidades na cabeça dele, é que ele voltaria a participar do rito. Não, vou voltar lá para cá do rei, pelo menos não vou morar no lixo. Pelo menos lá, eles vão me dar uma comida lá, vai me dar uma água, vai me dar uma roupa. Tá bom demais, velho. Para quem é aleijado, não está morando no lixo, está bom demais. E essa é a nossa mentalidade muitas vezes diante do Senhor. Eu mesmo já tive essa crise, até Deus falar para mim, você precisa me conhecer. Lúcio, eu não te chamei para você falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Eu te chamei para falar quem eu sou. E para você saber quem eu sou, você precisa andar comigo. O Mefibosete chegou lá e falou, vou participar do rito. Só que aí ele teve a surpresa. A Bíblia diz que ele chegou, irmão, você imagina, o Mefibosete era aleijado. Então a Bíblia diz que ele chegou e prostrou o rosto em chão. A gente imagina que ele se ajoelhou e se prostrou. Não, ele era aleijado. Ele andava de muleta. Mefibosete chegou e se jogou aos pés do rei, esperando qualquer coisa, qualquer migalha, qualquer coisa. Mas Davi era a representação de Deus ali. Davi pegou Mefibosete, botou ele de pé e falou assim, a partir de hoje, você vai ter restituído tudo aquilo que te roubaram, todas as terras, toda a tua herança. Tem gente aqui hoje que Deus está devolvendo a herança, Deus está devolvendo aquilo que te roubaram, Deus está te devolvendo aquilo que te roubaram. Vou te devolver tudo, menino. E tem mais.
a partir de hoje, você come na mesa comigo. Não é participar do rito, é fazer parte da família. Deus não quer que você venha para a igreja fazer parte de um rito. Deus quer que você venha para a igreja para você ser uma família, para você saber que você tem pai, que você tem irmãos. Mas ele era aleijado, né? Continuou aleijado. Mas e aí? E aí que Davi disse que ele ia participar da mesa. E quando ele ia participar da mesa, o banquete servido, Mefibosete vinha com a muleta, o andar diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente aqui que Deus mudou o jeito de andar. As tragédias, os traumas na sua vida mudaram o seu jeito de andar. E Deus sabe disso. Você anda diferente. Todo mundo vê o seu jeito de andar difícil. Mas Deus preparou uma mesa. E quando Mefibosete se assentava na mesa, tem uma toalha que cobre a mesa. E essa toalha a gente pode chamar ela de graça, porque essa toalha cobre as suas pernas aleijadas, os seus traumas, cobre todo o processo difícil que você viveu na vida. E nessa mesa nós somos todos iguais, porque a restauração é completa. Não é o rito, não é voltar para o rito, é voltar para o Senhor. E hoje, como tem sido o nosso proceder? Como tem sido a nossa conduta, nosso modo de viver? Tem nos aproximado ou tem nos afastado de Deus? Como que nós temos agido? Estamos buscando o favor ou estamos buscando a presença? Estamos buscando o poder ou estamos buscando o amor? Você entrou aqui essa noite buscando o poder de Deus ou o amor de Deus? Você entrou aqui buscando o poder ou o amor? Porque a cruz não demonstrou nenhum tipo de poder, mas a cruz revelou o amor. Nós não pregamos sinais, nem maravilhas, nem sabedoria. Até inclusive falta muita sabedoria para nós aqui. Nós não sabemos nada, irmão. Eu falo umas coisas aqui que tem dia que eu fico com vergonha. Depois eu vejo a gravação e falo: nossa, falei essa palavra errada. Nossa, falei esse negócio. Mas eu amo Jesus, irmão. Eu amo Jesus. Eu não estou buscando o poder de Deus. Eu estou buscando o amor dele. No verso 1 do 14 que nós lemos, quando Deus diz volta a Israel, Deus não está falando para aqueles que não conheciam. Deus está falando para a igreja. Deus está falando volta a Israel. Deus está falando para a igreja. Irmão, entenda uma coisa aqui. Entenda uma coisa aqui definitivamente hoje. Deus não está falando com quem não o conhece. Deus está falando com a sua igreja. Toda a profecia dos dias de hoje é para a igreja. É para você e para mim. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, quando Deus fala para a igreja de Filadélfia, Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem a chave de Davi. E você tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Coloquei diante de ti uma porta aberta. Essa geração da igreja de Filadélfia é a igreja que representou Lutero, Spurgeon. Essa geração que descobriu a adoração, bolacha. A chave de Davi é a adoração. Eles trouxeram de volta a adoração. E eles tinham uma chave e essa chave abriu a porta. Só que aí o texto continua e aí então ele vai falar para a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia somos nós. E ele disse assim: eu conheço tuas obras. Eu sei que você não é nem quente nem frio. Antes você fosse quente ou frio. Porque você sendo morno, eu vou te vomitar. E aí ele continua: vocês pensam que são ricos. Pensam que não falta nada. Pois eu digo para vocês,
Vocês são pobres, cegos e nus. Aconselho que vocês comprem ouro refinado de mim. E aí lá no 20, no verso 20 ele diz: e eis que eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Sabe o que ele está dizendo? Que lá na geração anterior abriu uma porta, mas na nossa geração fechou a porta e deixou Jesus de fora. Irmão, vou te falar uma coisa para você. A coisa que eu mais tenho medo aqui nessa igreja é de fazer um culto sem Jesus, porque eu corro o risco de colocar toda a tecnologia para atrair as pessoas, colocar o louvor mais afinado, a melhor pregação, o melhor ambiente, e esquecer Jesus de fora. Porque a gente às vezes está muito preocupado com aquilo que a gente tem que fazer, e às vezes a gente está esquecendo que Jesus está muito mais preocupado com aquilo que a gente é. A Bíblia diz que um dia fizeram um jantar para Jesus, e organizaram tudo bonitinho, comida, vinho, toalha nova, convidaram Jesus. Aí Jesus veio, entrou, de repente entrou uma doida chutando a porta, derrubando o banco, e entrou chorando, carregando um vaso de alabastro, já veio correndo com esse vaso, e já começou a chorar nos pés de Jesus, e já começou a enxugar as lágrimas ali com o cabelo, e já quebrou o vaso. E aí o fariseu que estava lá, o Simão, já falou: se ele soubesse quem era ela, se ele fosse profeta, ele não deixaria ela fazer isso que ele está fazendo. Jesus olhou para ele e falou assim: Simão, eu vim aqui na sua igreja e você não lavou o meu pé. Simão, eu vim aqui, você nem me beijou. Simão, eu vim aqui, você não ungiu a minha cabeça. Os dias de hoje, muitas vezes está assim. A gente prepara tudo, pensa em tudo. Quantos louvor nós vamos cantar? Que hora que é esse louvor? Que hora que é o outro? Que hora que dá o aviso? Que hora que prega? Que hora que vai embora? E Jesus está aí, fala assim: gente, e eu? E eu? Vocês vão me dar uma oportunidade? Eu queria falar um negócio para vocês. Gente, quantas vezes eu estou aqui? Agora você vai me chamar de doido, amém? Mas eu estou aqui, eu escuto o Espírito Santo falar assim: peraí, para de falar isso aí agora. Deixa eu te falar um negócio para você falar para eles. Porque a gente vai deixando Jesus de fora. A gente prepara a festa e a gente quer ter, olha irmão, às vezes a gente prepara a festa e a gente quer ter Jesus só para apresentar para as pessoas como alguém importante. Mas Jesus quer estar na festa, não é porque você quer apresentar Ele para... Jesus quer estar na festa porque Ele nos ama. Porque Ele quer estar. A gente está deixando Jesus de fora. E se terminasse Apocalipse ali? Quando Ele disse: eu bato na porta, se você abrir eu vou entrar. Irmão, nós estaríamos todos perdidos. Mas continua. E Apocalipse capítulo 4 começa. João disse: e depois dessas coisas, eu olhei para o céu e vi uma porta aberta. E a voz que falava comigo era como a voz daquele que falava no início. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A igreja hoje, ela pode até ter fechado a porta e Jesus está de fora, mas a profecia me diz que essa porta vai abrir, porque tem uma porta aberta no céu, ao qual nós vamos subir. Nós vamos subir. Por isso a minha oração hoje é para que a gente ouça Ele bater na porta e abra a porta para o noivo entrar. Porque lá em Cantares também diz: e o meu noivo bateu na porta, e eu já estava deitada, eu já estava deitada e eu não quis me levantar porque eu já tinha lavado os pés. Isso fala de uma igreja acomodada. Isso fala de uma igreja que deitou e não quer mais andar, não quer mais sair para cumprir a missão. E diz: e quando eu quis, eu fui na porta e eu senti só o perfume dele, de mirra, na maçaneta da porta. Que Deus abra os nossos ouvidos hoje, porque se tem restauração em alguém é nele, e ele não pode ficar de fora da nossa vida, ele tem que estar do lado de dentro, ele tem que estar do lado de dentro.
Tem uma porta aberta, irmão. Tem uma porta aberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, irmão, qual que é a razão do convite? Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Irmão, o que nos separa de Deus é pecado. Aprenda isso. A igreja parou de falar sobre pecado. O livro que eu estou lendo, que o Henrique me emprestou, que livro, né? Que livro, bênção. Depois eu indico para vocês lerem. Diz exatamente isso. Fala sobre isso, sobre o pecado. Irmão, os profetas, eles confrontam a sua mente. Por que os púlpitos hoje perderam fogo? Por que hoje as pregações não têm mais fogo, não tem mais energia? Sabe por quê? Porque hoje não tem mais profeta, hoje tem coach e gospel. Todo mundo quer vir aqui e falar uma mensagem para você que você vai aplaudir agora, mas que não muda a sua vida em nada. Mas os profetas dessa geração confrontam a sua mente para dizer para você: precisa mudar. Precisa mudar, porque tem coisas te separando de Deus. E o que diz nesse texto? Porque vocês estão caídos por conta do seu pecado. Sabe de uma coisa, irmão? Pecado não tem a ver com fazer certo ou errado. Porque a gente às vezes está preocupado em fazer tudo certo, com a pior das intenções. Talvez eu faça tudo certo na minha casa com a pior das intenções. Pecado não tem a ver com fazer certo ou fazer errado. Pecado é não fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes fazendo a vontade de Deus, você vai ser confrontado, você vai ser julgado, você vai ser xingado, e às vezes até preso. Pastor, eu vou ser preso? Se você for fazer a vontade de Deus, eu te garanto que vai chegar um dia, e esse dia está breve de acontecer. Se hoje for legalizado no Brasil o aborto, e você for colocado numa situação que você tem que decidir, alguém da sua casa quer fazer um aborto, e a lei o ampara, mas a lei moral de Deus diz: eu sou o autor da vida, eu dou a vida e eu tiro. E você for contra, você vai ser um fora da lei. E eu oro para que essa igreja seja fora da lei em tudo aquilo que é contra os princípios de Deus. Que você seja preso. Faça igual Paulo e Silas. Estava indo para o templo orar. No meio do caminho foram presos. Mudaram o lugar, mas não mudou o propósito. Ia para o templo adorar, não dá para ir para o templo, foi para a cadeia, pois então nós vamos adorar na cadeia. Rapaz, você precisa entender uma coisa aqui essa noite, igreja, entenda uma coisa definitivamente, não tem a ver com o lugar para onde você está indo, tem a ver com o propósito ao qual você está sujeito. Você o adora em qualquer circunstância, em qualquer lugar, porque o mundo vai tentar conformar vocês. Mas Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sejam renovados pela transformação do vosso entendimento. Sabe quais são as condições para que essa restauração aconteça? Primeiro, arrependimento. Não, pastor, eu me arrependo. Tem uma diferença, irmão, entre arrependimento e remorso. A maioria de nós tem remorso. Sabe por que eu digo que é remorso? Porque a gente continua fazendo. Faz achando ruim, mas faz. Ah, eu já tinha que ter parado com isso. Ai, Senhor, eu me arrependo. Amanhã está pensando em fazer de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Olha, o que eu vou falar aqui é muito forte, você vai ter que entender. Existe uma diferença no arrependimento entre fidelidade e lealdade. Davi, muitas vezes, ele foi desleal com Deus. Davi foi desleal. Porque Davi pecou, Davi adulterou, Davi errou com seu filho. Davi foi desleal com Deus.
Mas todas as vezes que Davi era chamado na presença de Deus, Davi era fiel a Deus, e ele batia no peito e falava: é sobre mim, eu errei, Senhor, eu errei, eu me arrependo, a culpa é minha, não é de ninguém, fui eu. Porque ele até podia ser desleal em algumas coisas, mas ele era fiel a Deus. Sabe o que é o nosso problema? É que hoje a gente é fiel a gente, nós somos fiéis a nós mesmos. E quando nós erramos, ao invés da gente chamar a responsabilidade e ser fiel com a palavra de Deus, a gente quer inventar desculpa, porque a gente quer ser fiel àquilo que eu penso. Irmão, arrependimento é você ser fiel a Deus, porque errar nós vamos errar. Em alguns momentos nós vamos ser desleais com aquilo que Deus disse, e talvez estamos sendo agora. Mas se você for fiel a Deus, Deus pode olhar para você e te chamar do mesmo que Ele chamou Davi. Aí um filho meu segundo o meu coração. Porque o coração de Davi era um coração de Deus, porque ele era fiel. Fiel à palavra. Arrependimento é o processo. Sabe, pedido de perdão no verso 2, diz: perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. Nós precisamos confessar nossa condição diante de Deus a cada dia. Você já fez isso hoje, irmão? Vou descer aqui porque você está querendo dormir. Você já fez isso hoje? Você já viram as nossas orações? Gente, dá vergonha. Dá vergonha, porque primeiro que a gente não ora. Sabe por que a gente não ora? Eu falei quinta-feira aqui. Porque nós somos a geração da exibição. Nós gostamos das câmeras, luzes e ação. Falei para o Diego ontem, nós precisamos tomar muito cuidado, porque na cidade de Ituiutaba está se levantando uma bandeira de unidade, uma bandeira de unidade na exibição e não na natureza. Tem muita gente falando: vamos juntar as igrejas, para quê? Para fazer um louvorzão. Quer saber de louvorzão, cara? Nós tínhamos que juntar para chorar. Nós tínhamos que juntar para arrepender dos pecados, juntar para pedir perdão um para o outro. Depois dessa unidade instaurada, nós podemos sim dizer que nós somos um. Mas não, a gente é uma geração de exibição, cara. Se amanhã vir aqui a Rede Globo lá dos demônios lá, vir cá e falar para você que vai te dar um programa lá, duvido que você não vai. Ainda vai lá e fala assim: vou lá falar do Senhor. Um mês depois já está lá fazendo um pacto com o capeta. Porque a gente é assim. Por que a gente não gosta de orar? Porque na hora que você vai orar, quem que está vendo? Quem está te vendo? Talvez nem Jesus, porque a oração que você está fazendo lá, talvez nem atrai Ele. Mas por que a gente não ora? Porque a gente tem que entrar no secreto, porque Jesus falou assim: ó, se forem orar, não orem como os fariseus, que vão para as esquinas, para ficar falando em voz alta para todo mundo ver. Mas vai para o teu quarto em secreto, fecha a porta, que o teu pai que te ouve vai estar lá. Sabe por que a gente não ora? Porque a gente não acredita em Deus. Porque eu não acredito que se eu fechar a porta do meu quarto e botar o meu joelho no chão, Deus está ali. Porque se eu acreditasse, eu não saía dali. Se eu acreditasse, eu não saía dali. Eu não queria nem vir aqui pregar, eu queria ficar lá. Mas a gente não gosta de orar. Porque a gente gosta só de se exibir. Sabe, irmão, a gente precisa mudar isso na nossa cabeça assim urgentemente. Deus não quer uma geração de exibição. Deus quer restaurar uma geração que vai ouvir o que Ele é. E que vai ser aquilo que Ele propôs. Sabe, irmão, Isaías, lembrei disso aqui agora também. A gente fala muito mal dos outros. Olha a cara dos irmãos que diz assim: eu não. Já pecou 2 vezes, que fala mal e ainda mentiu. A gente fala mal demais dos outros. Sabe por que a gente fala mal dos outros? Porque a gente está olhando para as pessoas a partir de nós mesmos. Você está olhando para ele e você está identificando nele aquilo que você é. E aí você fala mal dele. Porque você está olhando a partir de você. Ah, pastor, como isso? Eu vou te explicar. Talvez você não acredite em mim, mas então comece a acreditar pelo menos na Bíblia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Antes do capítulo 6, Isaías ficava assim: ai de ti que diz que faz o bem e faz o mal. Ai de ti que se envolve com a prostituta. Ai de ti que se envolve com bebedice. Falava de todo mundo. Mas aí chegou o capítulo 6 e diz: e no ano que morreu o rei Uzias, então eu vi o Senhor e eu disse: ai de mim. Sabe por que a gente fala dos outros?
Porque a gente não viu o Senhor ainda. Porque o dia que você vê aquele que é santo, você vai entender a sua impureza. Porque o dia que você vê aquele que é reto, você vai entender a tua injustiça. Porque o dia que você vê aquele que é limpo, você vai saber o tanto que você é sujo. E aí você não vai mais falar dos outros, mas você vai falar: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Sabe o que vai acontecer nesse dia? Deus vai pegar uma brasa lá do altar e vai vir exatamente na onde é o seu problema. É falar mal dos outros? Vou botar essa brasa na sua boca e vou purificar ela. Seu problema é uma mente perversa, pornografia? Vou pegar essa brasa aqui e vou botar ali. Porque você disse agora, não é mais ai dos outros, é ai de mim. Ai de mim, ai de mim. E a partir do capítulo 6, você vai ver que Isaías mudou a pregação, e ele parou de falar dos outros, e ele começou a falar só do Cristo, daquele que ia vir. Ele foi o profeta da anunciação do Messias. A igreja precisa parar de falar dos outros, ver a glória de Deus e anunciar o Cristo. Precisamos dizer para o Senhor a nossa condição miserável. Confessar, irmão. Gente, eu já vi Deus transformar tantas pessoas com uma oração simplesinha. Deus, eu sou essa miséria aqui. Eu não aguento mais ser assim. Eu já fiz essa oração várias vezes. Deus, eu não aguento mais ser assim. Eu não quero mais ser assim. E eu vi Deus mudar ambiente, mudar a situação, mudar a mente, mudar tudo. Mas a gente precisa confessar primeiro, irmão. Põe para fora, filho, viu? Volta para fora, tá? Se estiver aqui, libera. Deus está aqui, viu? Deus está aqui. Receba do sopro aí, irmão. Fala com Deus aí agora. Fala com Ele aí, eu quero ser restaurado, Jesus. Mas ai de mim, Jesus. Eu sou essa pessoa mesmo. Eu confesso para o Senhor. Deixa Deus te limpar aí hoje, irmão. Deixa Deus te limpar. Ei. Profetiza um tempo novo na sua vida, viu? Tempo novo. Um renovo lá da raiz. Um broto novo que vai surgir lá da raiz. Um renovo da mente. Deixa Deus limpar. Deixa Deus limpar. Deixa. Cheia. Tá lá. Suyarandará. Já foi perdoado, diz o Senhor. Pode tirar o peso, viu? Pode tirar. Tira. Hoje o Senhor arranca. Arranca. Não vai mais carregar esse peso. Não vai mais. Já foi perdoado, já está livre, está limpo. Está limpo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não tenho nenhuma restauração para dar para você, porque eu sou alguém que precisa ser restaurado. Mas se você quiser essa noite, eu conheço um Deus de restauração.
Eu conheço Ele. E eu sei que Ele está aqui agora pronto para te entregar essa restauração. Ele está pronto para te entregar tudo aquilo que você precisava botar para fora e ter um renovo. Jesus, quando encontrou com a mulher lá no poço de Samaria, Ele pediu água para ela. A mulher, há muitos anos, ia lá buscar água. Quando ela buscava água, ela não entendia quem Ele era. O dia que Ele apareceu, Ele pediu água para ela. E ela disse: como que você fala comigo? Você é judeu. E eu sou samaritana. E o senhor não tem nem balde. E Ele falou: se você soubesse quem é que te pede, eu te daria de uma água que você nunca mais teria sede. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, te chamando a sair do seu lugar e vir aqui para frente, para dizer para você: se você me conhecer, eu te dou a solução, a água, para você nunca mais ter sede. Se você souber quem eu sou, eu te dou a restauração, eu te restauro. Show, catalá, baçou e arandará. O Senhor está me mostrando alguns vasos aqui, trincados, sinais, desgaste, sofrimento, baques da vida. E esses vasos estão prontos a se romperem. Mas Ele está aqui hoje. Ele está pedindo para mim dizer para você: se quebrar, deixa quebrar na minha mão, porque eu vou te fazer de novo. Eu vou te fazer de novo. Se tiver que quebrar, quebra na mão do oleiro, quebra na mão dele. Deixa Ele te pegar aqui essa noite, irmão. Fica de pé no seu lugar, fica de pé.